Você sabe qual é a diferença entre a avaliação psicológica e psicodiagnóstico? Sabia que a confusão entre esses dois conceitos é muito mais comum do que nós imaginamos? Muitos profissionais e estudantes de psicologia não sabem fazer a distinção entre esses dois conceitos. É por isso que no vídeo de hoje nós vamos definitivamente acabar com essa sua dúvida. Então, nós vamos compreender o que é uma avaliação psicológica, o que é um psicodiagnóstico, diferenças e similaridades entre esses dois conceitos, entre esses dois fazeres de profissionais de psicologia. Se já gostou do tema, deixa aí a sua curtida. Ainda não é inscrita ou inscrito, esperando o quê? Inscreva-se aqui no nosso canal todos os dias, de segunda a sexta, vídeos com dicas, orientações, trocas de conhecimento sobre a psicologia, a avaliação psicológica, sobre testes psicológicos, sobre o fazer de profissionais de psicologia. Eu sou o psicólogo Manuel Carvalho e logo após a vinheta vamos compreender o que é uma avaliação psicológica e o que é um psicodiagnóstico. Até daqui a pouquinho. A avaliação psicológica e o psicodiagnóstico. Com certeza um fazer muito importante de profissionais de psicologia, mas que é comum que colegas e futuros colegas confundam, não entendam as diferenças e as similaridades entre esses dois conceitos e, por que não dizer, entre essas duas práticas de profissionais de psicologia. Cabe destacar que a avaliação e o psicodiagnóstico é uma prática privativa de profissionais de psicologia. Isso mesmo, nossas práticas de avaliação, incluindo o psicodiagnóstico, são regulamentadas desde a lei que disciplinou e regulamentou a profissão de psicólogos e de psicólogas aqui no Brasil. Estou falando da nossa lei de lá dos anos de 1962. Mas aqui a gente não vai fazer nenhuma fundamentação ou defesa da prática da avaliação como prática privativa. O objetivo é a gente separar, diferenciar e trazer as similaridades entre o que é uma avaliação psicológica e um psicodiagnóstico. É importante lembrar que atualmente a resolução do Conselho Federal de Psicologia, que regulamenta e disciplina práticas de avaliação psicológica por profissionais de psicologia, é a resolução 31 de 2022. E lá nessa resolução, já vou trazer aqui um ponto importante dessa diferenciação: não há distinção entre avaliação psicológica e psicodiagnóstico. Você não vai ver, inclusive, o termo psicodiagnóstico na resolução. Por quê? Porque a principal diferença entre avaliação e psicodiagnóstico é o seguinte: a avaliação é toda a prática de investigação, de avaliação de fenômenos, construtos e estados psicológicos. O Conselho de Psicologia entende que o psicodiagnóstico está dentro do grupo de avaliação psicológica. Então, quando nós falamos a avaliação psicológica, nós estamos falando de uma série de práticas, de finalidades de investigação psicológica, com públicos diferentes, com objetivos diferentes, em contextos diferentes. Entre elas, existe o psicodiagnóstico. Primeiro, então, grande diferença: o psicodiagnóstico é sempre uma avaliação psicológica. Mas, meu colega, minha colega, nem toda avaliação psicológica é um psicodiagnóstico. Ficou confuso? Eu fiquei um pouco. Então vamos conferir os conceitos de avaliação e psicodiagnóstico para a gente elucidar melhor as diferenças entre esses fazeres de psicólogas e psicólogos. Bem, estamos aqui com o artigo 1º, parágrafo 1º da Resolução 31 de 2022, reforçando que essa é a atual resolução do Conselho Federal de Psicologia sobre a avaliação psicológica. Aqui temos a definição do próprio Conselho em sua normativa sobre o que é uma avaliação psicológica. A avaliação psicológica é um processo estruturado de investigação de fenômenos psicológicos, composto de métodos, técnicas e instrumentos, com o objetivo de prover informações à tomada de decisão no âmbito individual, grupal ou institucional, com base em demandas, condições e finalidades específicas. Vamos começar a destrinchar rapidamente esse conceito. Para o sistema Conselhos de Psicologia,
A avaliação psicológica é um processo estruturado, ou seja, tem um planejamento, tem um início, tem um meio, tem um fim. Estruturado de quê? Processo de quê? De investigação de fenômenos psicológicos. Então, toda intervenção psicológica que visa investigar fenômenos psicológicos, o que seria isso? São os estados psicológicos e condições de nossos pacientes, avaliar e chegar a diagnósticos e prognósticos de transtornos e de condições psicológicas, aquelas avaliações que nós chamamos de aptidão, aptidão para um procedimento cirúrgico, aptidão para um cargo, emprego público ou privado, aptidão para uma determinada solicitação, como dirigir, né, aptidão para CNH, para ter o registro e porte de arma de fogo. Isso envolve uma investigação de um fenômeno, onde o psicólogo, através dos métodos, que envolve os próprios métodos das abordagens, daquele processo avaliativo, técnicas utilizadas, aí entre as entrevistas, exame clínico, observação e instrumentos entre os testes psicológicos e outros testes não privativos, o psicólogo faz a investigação desse fenômeno para quê? Para ele tomar uma decisão. A pessoa está apta ou não para dirigir o carro? A pessoa está apta ou não para assumir aquele cargo público? Apta ou não para um procedimento cirúrgico? Qual o diagnóstico, hipótese diagnóstica daquela condição psicológica, da dinâmica afetiva e da personalidade do meu paciente, do meu cliente? Tudo isso são processos de avaliação psicológica. E o interessante aqui é que uma avaliação pode ser de um indivíduo, pode ser de um grupo e até mesmo de uma instituição, sempre considerando demandas, condições e finalidades. Reforçando que nessa resolução você não vai ver em nenhum momento, bem como nas resoluções anteriores de avaliação psicológica, o termo psicodiagnóstico, porque entende-se que o psicodiagnóstico também é uma investigação psicológica. Assim, psicodiagnóstico é também uma avaliação psicológica. Porém, para vários teóricos e estudiosos da área, o psicodiagnóstico é uma avaliação psicológica em determinados contextos. Normalmente se associa o psicodiagnóstico ao contexto clínico e com determinadas finalidades. Por isso que eu separei para você aqui algumas definições conceituais do que é um psicodiagnóstico. A primeira delas é de Cunha. O psicodiagnóstico é um processo que busca clarear uma situação, classificar por meio de um diagnóstico, descrever um comportamento e estabelecer um plano terapêutico, valendo-se para isso de técnicas e testes psicológicos. Veja que Alcides Cunha traz aqui em sua definição do psicodiagnóstico que é um processo muito ligado ao contexto clínico, tradicionalmente. Inclusive, o psicodiagnóstico ele ganhou grande força dentro do contexto clínico. Ele visa clarear uma situação psicológica sobre a pessoa que nós estamos investigando, classificar um diagnóstico, então veja que aqui é um foco bem mais clínico, e descrever um comportamento, bem como estabelecer um plano terapêutico. Tanto a avaliação psicológica quanto o psicodiagnóstico utiliza de técnicas e testes. Outra definição interessante é de Ocampo e Garcias, quando eles trazem que o psicodiagnóstico é uma descrição e compreensão o mais profunda e completa possível da personalidade. Aqui os autores já trazem como um diferencial para entender o que o psicodiagnóstico não é uma avaliação de um determinado indicador, não é uma avaliação para aptidão psicológica, mas é a compreensão mais possível, mais profunda possível da personalidade dos nossos pacientes e clientes. Devendo estar inclusos nessa compreensão, nessa avaliação, nessa descrição, os aspectos patológicos e também adaptativos dos nossos pacientes e clientes. Outra definição, uma das que eu gosto bastante, é da obra de Rutz e colaboradores, que entende que o psicodiagnóstico é um procedimento clínico, de investigação clínica, limitado no tempo, empregando técnicas e testes psicológicos, só que aqui é técnicas e ou testes. Rutz e colaboradores já entendem que o psicodiagnóstico pode ou não ter um teste, ou ter testes psicológicos. E qual seria o propósito desse psicodiagnóstico para esses autores? Avaliar uma ou mais características psicológicas visando um diagnóstico. Então veja que aqui para Rutz e colaboradores, o psicodiagnóstico, ele não cita o termo avaliação psicológica, mas a gente entende que é uma investigação, que é uma avaliação psicológica, mas com objetivos de estabelecer diagnósticos, tá? Construído à luz de uma orientação técnica que subsidie
e a compreensão da situação avaliada, gerando uma ou mais indicações terapêuticas e encaminhamentos. Nós podemos ver na definição desses autores e dos conceitos que eu trouxe aqui, que a grande separação ou diferenciação da avaliação psicológica para o psicodiagnóstico é que o psicodiagnóstico é um tipo, né, específico de avaliação psicológica, ou seja, de investigação psicológica, com basicamente objetivos clínicos dentro de um contexto clínico, utilizando também de técnicas e ou testes psicológicos. Para alguns autores precisa ter testes, alguns autores defendem até testes projetivos, mas autores, as últimas conceituações, pelo menos mais referendadas, entendem que o psicodiagnóstico pode ou não ter testes psicológicos, não só os testes projetivos, mas que tem como objetivo a avaliação, a compreensão e estabelecer diagnósticos e prognósticos com objetivos clínicos, visando a compreensão mais profunda, mais completa do que é possível do nosso paciente ou cliente, inclusive das condições e estruturas de personalidade, mas não só isso, com objetivos de recomendação, intervenções, encaminhamentos e ações terapêuticas. Na primeira definição da resolução de avaliação psicológica, nós vimos que a avaliação psicológica envolve qualquer processo estruturado de investigação de fenômenos psicológicos, não necessariamente só para diagnósticos, não necessariamente utilizando testes, com testes ou não, posso usar métodos técnicos e ou instrumentos, mas a grande diferença é que existem avaliações psicológicas que não têm o foco clínico, tem um foco pericial, foco de aptidão psicológica para cirurgia, foco de descrição para orientações e aconselhamentos profissionais, por exemplo, e isso não pode ser chamado de um psicodiagnóstico. Até para processos seletivos. Quando nós pensamos, de acordo com as definições que abordamos aqui, o psicodiagnóstico, nós estamos classificando um tipo específico de avaliação psicológica que ocorre principalmente no contexto clínico, com objetivos clínicos, também objetivos terapêuticos. Podemos, então, encerrar esse programa trazendo as principais diferenças entre avaliação e psicodiagnóstico. A avaliação psicológica envolve todos os processos de investigação de fenômenos psicológicos, incluindo aquelas avaliações com objetivos de psicodiagnóstico, mas não só elas. Então, todo psicodiagnóstico é uma avaliação psicológica, mas nem toda avaliação psicológica é um psicodiagnóstico. Essa, com certeza, é a principal diferença. E as similaridades é que um psicodiagnóstico, por ser uma avaliação psicológica em demandas, contextos específicos, com finalidades específicas, precisa seguir todo o rito que qualquer avaliação psicológica segue, ou seja, as normas do conselho precisa ser fundamentada em fontes fundamentais de informação e precisa sim, dentro da sua própria comunicação, utilizar dos laudos e dos atestados que são regulamentados na Resolução 06 de 2019 do Conselho Federal. Espero que você tenha entendido de vez a diferença entre uma avaliação psicológica e um psicodiagnóstico. Se quer mais informações, mais orientações, deixa aqui suas dúvidas. Vamos compartilhar os nossos conhecimentos sobre essas duas práticas de fazer de psicologia tão importantes. Sou o psicólogo Manuel Carvalho. Durante essa semana vamos trazer mais vídeos, dicas e orientações de como você pode fazer um psicodiagnóstico clínico cada vez mais referendado, com suporte e com respaldo na ciência da psicologia. Até amanhã.